A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 5, está escrito: porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça pela fé. Como cristão fiel, observador da lei, da palavra do Senhor Jesus Cristo, do testamento na qual o Senhor, nosso Deus, nos deixa, para que possamos, assim, obter as orientações precisas e necessárias para andar conforme o querer, andar conforme a vontade do Senhor Jesus Cristo para nossas vidas. Temos que aguardar a justiça do Senhor Jesus Cristo ao nosso favor, através da fé, da esperança, de que em tempos vindouros o Senhor há de nos ressuscitar para nos dar uma morada, um abrigo, uma casa, um lar, juntamente de si. É impossível que, como seguidor do Senhor Jesus Cristo, a nossa esperança não venha estar firmada, não venha estar ligada em possível morada ao lado do Senhor Jesus Cristo. É impossível que, como observador da lei, a gente não firma a nossa esperança em habitar com o Senhor Jesus Cristo. Por isso é necessário que, como seguidor do Senhor Jesus Cristo, como cristão, a gente fique atento ao que tem acontecido com essa liderança da igreja cristã. E quando falamos aqui da igreja cristã, estamos falando da igreja católica, da igreja protestante, da igreja ortodoxa, da igreja anglicana, que tem, de certa forma, se desviado do conceito, da vontade, daquilo na qual o Senhor Jesus Cristo determinou para que nós ficasse atentos, ou que nós colocássemos em prática nas nossas vidas. É preciso observar que muitos têm distorcido a palavra do Senhor para a fim de complementar a sua ideologia, as suas ideias, os seus pensamentos, desviando totalmente daquilo na qual o Senhor, pela sua misericórdia, pela sua graça, deseja que façamos, deseja que observemos, deseja que seguimos. É preciso que estejamos atentos às Sagradas Escrituras, porque o homem, ele tem andado segundo seus próprios conceitos, as suas próprias ideias, suas próprias filosofias, e não tem colocado em prática os ensinamentos deixados pelo Senhor.
Ou será que devemos acreditar que a teologia coach, a teologia da prosperidade, a teologia do positivismo, a teologia de que coloca o representante da igreja acima da própria palavra do Senhor Jesus Cristo, acima do testamento deixado pelo Senhor Jesus Cristo, é o que devemos observar. Muitos são as pessoas que têm se deixado levar por ideias na qual muitas das vezes ela não pode ser levada em consideração, porque devemos comparar o texto bíblico com o próprio texto bíblico. Estamos fazendo aqui a leitura do livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 5, e vamos trazer referências que confrontam o que a palavra do Senhor Jesus Cristo está nos dizendo. Porém, quando eu faço o comparativo do iPhone com outro iPhone, quando eu faço o comparativo de um copo meio cheio ou meio vazio, e não aprofundo na palavra, no estudo, não trago a ênfase na Escritura Sagrada, como eu posso verdadeiramente estar pregando a palavra? Da mesma maneira, quando eu cobro um cachê de 5, 7, 40 mil, sem um Pix de 100 mil, eu não estou pregando a palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu estou sendo um profissional que foi contratado para falar aquilo que o contratante quer ouvir. Quantos são os cristãos que hoje em dia ficam pulando de denominações a denominações em busca de revelação, em busca de profecia? Ora, a revelação do Senhor, a profecia na qual o Senhor tem para nós, está na Bíblia Sagrada. Se você não ler, se você não estudar, se você não meditar, se você não procurar os ensinamentos bíblicos, você nunca vai ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo na sua vida. A menos que você seja aquela mula empacada, no qual o profeta não estava ouvindo a voz de Deus, a mula precisou falar com ele. Porque se você não estudar, se você não ler a palavra do Senhor Jesus Cristo, não espere a revelação do Senhor Jesus Cristo. Não espere que o Senhor fale para você se você não para ouvir a voz do Senhor. Então, quando o cristão em si, ele acredita que o Otávio Rosa pode ser um auxiliar do Senhor Jesus Cristo, pode agregar ao Otávio Rosa algo feito pelo Senhor Jesus Cristo, uma cura, uma libertação, um livramento, ele está negando aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por ele, fez pela sua vida. Quando o cristão ele começa a buscar o materialismo,
como forma de uma vida para com o Senhor Jesus Cristo, ele está dizendo que o sacrifício feito na cruz não representa nada se você não for próspero, se você não for bem-sucedido, se você não tiver casa, carro, riquezas. Quando foram as pessoas, moradores, aliás, a gente não pode nem usar mais esse termo, moradores de rua, mas pessoas em condições de rua, recebeu do Senhor a cura das suas chagas, das suas lepras, das suas enfermidades, e na qual elas ainda, o pouco que lhe tinha, com uma capa que lhe cobria do frio à noite, da madrugada, ao receber aquele milagre do Senhor Jesus Cristo, jogou-se aquilo para o alto e, correndo de felicidade, não se importou com o único bem, com o único patrimônio na qual o tinha. Então, quando a gente acredita que para ter uma vida com o Senhor é preciso, é necessário que tenhamos uma vida financeira estável, que tenhamos carro, casa, estamos dizendo que tudo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós, inclusive os milagres realizados, a crucificação, não tem nenhum valor, não tem nenhum sentido se não vir acompanhado de uma palavra de bênção, de uma palavra de vitória, e se não vir acompanhado de uma vida financeira estável. A nossa irmã Maria era de uma família humilde. Todavia, porém, entretanto, ela estava com a sua vida focada, ela estava com a sua vida voltada para o Senhor Jesus Cristo. Ela era devota de Yahvé, o nosso Deus Todo-Poderoso. E assim, por essa devoção, por essa dedicação na qual Maria tinha para com um Deus absoluto, ela foi escolhida para gerar em seu ventre, por meio do Espírito Santo, o corpo físico do nosso Deus, do nosso Senhor. Então, a nossa dedicação ao Senhor Jesus Cristo, ela vale mais, ela tem mais resultado, ela tem mais ênfase de que toda e qualquer condições sociais, financeiras, na qual possamos ter, na qual possamos adquirir. Então, uma pessoa hoje que está em condições de rua, que aceita o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele pode ser um cristão salvo em Cristo Jesus,
mesmo ainda habitando nas ruas da cidade? Claro que sim, porque o fato dele estar habitando, dele estar morando nas ruas, não simboliza que ele está em pecado, não simboliza que ele ainda não entregou a sua vida para o Senhor Jesus Cristo. O que não pode ocorrer é você dizer que é cristão e permanecer no pecado, permanecer numa vida errante, desviada do Senhor Jesus Cristo. O que não pode acontecer em nossas vidas é dizer que somos cristãos, mas porém, todavia, entretanto, ainda continuamos em pecados, ainda continuamos em uma vida errante, inteiramente voltada àquilo que queremos, àquilo que desejamos, e não fazendo conforme o querer, conforme a vontade do nosso Senhor, do nosso Cristo, do nosso Salvador. Então é necessário que estejamos atentos, porque quando são as pessoas que estão hoje congregando uma igreja cristã, segue todo o rito religioso, mas, sobretudo, ela ainda não tem uma vida real e verdadeira para com o Senhor. Quantas são as pessoas que vivem uma prática religiosa, mas a sua vida ela não está devotada ao Senhor Jesus Cristo. Então é necessário que a gente não pense que o fato de sermos cristãos, de ter aceitado o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, que teremos salvos, que teremos a nossa vida financeira estável, que teremos casa, carro. Não. Aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, a princípio porque estávamos afastados da presença, estávamos afastados do centro da vontade do Senhor, vivíamos em pecados, vivíamos conforme aos nossos próprios querer, conforme as nossas próprias vontades, e agora, aceitando o Senhor como nosso Senhor e Salvador, estamos dizendo que estamos arrependidos daquilo que fazíamos que era contra o Senhor Jesus Cristo, do nosso adultério cometido para com o Senhor Jesus Cristo, quando dobramos nossos joelhos para adorar a outros deuses, a deuses herdado de religiões vindo da grande Babilônia do nosso tempo, que é Roma, a Deus vinha oriundo da Espanha. Então é preciso que entendemos que o que faz a gente ter comunhão com o Senhor, o que mostra para as pessoas
a nossa comunhão para com o Senhor Jesus Cristo não é e nunca vai ser a vida financeira, os bens materiais, mas a nossa devoção única e exclusiva ao Senhor Jesus Cristo, a fim de que assim possamos ter graça e misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Porque quando buscamos a questão materiais, quando focamos somente na prosperidade, estamos fardados a afastarmos, estamos fardados a desviar da presença do Senhor. Então não julgueis conforme os bens materiais, porque quando fazemos isso, estamos sendo cegos em não ver a grandeza do Senhor nas nossas vidas. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Judas, versículo 21, está escrito: conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Não aceitamos o Senhor Jesus Cristo para mostrar para alguém o tamanho do nosso Deus. Não aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso único suficiente Salvador para exibir uma casa, um carro, o saldo bancário, mas aceitamos o Senhor Jesus Cristo porque reconhecemos que estávamos vivendo em prostituição, em adultério contra o Senhor Jesus Cristo, adorando a outros deuses que não fosse somente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aceitamos Ele, confessando publicamente, de forma que venhamos a renunciar aos deuses deste mundo, a Baal, a Afrodite e tantos outros deuses, a Mamon, que se possa existir, a fim de que assim a nossa vida, a nossa comunhão, a nossa relação para com o Senhor Jesus Cristo, ela seja fiel, ela seja verdadeira, ela seja única e exclusiva nas nossas vidas. Porém, se não estamos reconhecendo, se não estamos buscando uma mudança espiritual nas nossas vidas, mas estamos ainda apegados às questões materialistas deste mundo, de fato ainda a gente não se converteu ao Senhor. Ainda estamos apaixonados pelos prazeres deste mundo. Essa semana a atriz que fez Carrossel, Larissa Manoela, a Maria Joaquina na versão brasileira de Carrossel, numa rede de televisão ela veio denunciar os abusos na qual ela estava sofrendo de seus pais e trouxe relatos de que a empresa que foi criada para administrar
a sua carreira, contatos publicitários, etc. Então, ela só era sócia com 2%, gente. Seus pais, por outra nota, através de seus advogados, rebateu a acusação feita pela Larissa Manoela, mas não querendo ser juiz, mas uma análise superficial da história, os 18 milhões que ela abriu mão foram conquistados através de quê? Foi trabalho, foi fruto da mão do trabalho de seus pais? Ou será que foi através do trabalho dela como atriz, campanhas publicitárias em redes sociais? É preciso que a gente faça uma autoanálise de como o dinheiro ele tem destruído muitas pessoas. Como a adoração, a devoção ao dinheiro é capaz de fazer que filhos se levantem contra os pais, pais se levantam contra os filhos, um passando a perna no outro, um tentando passar a perna no outro. E demos esse exemplo aqui que deve ser resolvido judicialmente. O juiz deve determinar quem está certo, quem tem direito, quem não tem. Mas vamos trazer isso para nossas vidas. A gente diz ser cristão, seguidor do Senhor Jesus Cristo. E os protestantes ainda se diz ser crente. Mas quantos também têm vivido da mesma situação? Há 15 dias atrás, numa comunidade aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, um irmão foi capaz de chamar, de acionar o tribunal do crime, juntamente com a sua outra irmã, contra sua irmã mais velha, que mora na casa, a fim de tirá-la de dentro da casa, porque no ponto de vista dele, na análise que ele tem das coisas, a casa que era da sua mãe deveria ser dele e da irmã do meio, e a mais velha não tem direito. Mesmo a mais velha não tendo onde morar, e a alegação dele é que ela havia abandonado a mãe dele quando ele estava se construindo a casa. E esse jovem, um trajetória de 35, 40 anos, ele tem uma casa boa, tem carro, tem moto, já foi um levita na denominação cristã, tocava bateria. E quando você para pensar, quando você começa a analisar a situação em que o ser humano tem cada vez mais se mergulhado, que o ser humano tem cada vez mais se perdido,
Estamos vivendo tempos parecidos na qual o profeta Oséias havia vivido. É lamentável, é triste, deveria ser algo inadmissível por nós que dizemos ser cristãos, que conhecemos a palavra do Senhor Jesus Cristo, brigarmos por herança, brigarmos por coisa material, quando deveríamos seguir o exemplo do Senhor Jesus Cristo, de abrir mão e deixar parar. Se é algo que vai trazer inimizade, se é algo que vai trazer contenda, confusão, deixe parar. Se é nosso por direito, que o Senhor possa fazer justiça ao nosso favor. Mas contudo, ainda que seja nosso por direito, se não precisamos daquilo, para que então iremos brigar? É o caso da jovem atriz Larissa Manoela. Ainda que ela tenha assinado o contrato com os pais dela, os pais dela têm ciência que esse dinheiro, boa parte desse dinheiro, se não for o total, mas a maioria dessa fortuna de 18 milhões é oriundo do trabalho dela como atriz. Eles deveriam ser tutelares da menina, proteger o patrimônio dela e não usurpar. Da mesma forma, é esse jovem cristão protestante que acionou o tribunal do crime contra sua irmã mais velha por uma casa na qual ele nem mora, que ele pretende morar, mas que ele quer alugar para ter uma renda boa, para aumentar a sua renda. E olha que ele é bem empregado, ele não precisa daquilo, a sua esposa também trabalha. Quando se trata das pessoas que não têm o Senhor Jesus Cristo, quando se trata das pessoas que estão no mundo, a gente acaba aceitando. Todavia, quando se trata de alguém que se diz cristão, que tem conhecimento das Escrituras Sagradas, ele vive, ele pratica, ele faz algo dessa maneira, é algo inadmissível. Como pode o Senhor Jesus Cristo se fazer presente na vida de alguém que, ao invés de confiar no Senhor Jesus Cristo, tem confiado em bandidos para poder fazer justiça ao seu favor? Que cristianismo é este? Que amor é esse? Precisamos voltar totalmente para o Senhor Jesus Cristo. Precisamos voltar à leitura, à prática da leitura, ao estudo sistemático, ao discipulado da palavra, para que a gente possa entender, para que o caráter de Cristo se forma, se molde nas nossas vidas. Porque não podemos confiar no homem.
quanto mais daqueles que não andam conforme as leis. E se a irmã deste jovem nesse morto ao tribunal do crime, como é que ele vai se sentir? Ele vai ser responsável? Talvez perante os homens não, mas perante o Senhor Jesus Cristo, ele vai ser penalizado, ele vai ser culpado por aquilo que possa suceder com a sua parenta, com a sua parente, por algo que para ele não tem valor, para ele não tem significado, porque ele não precisa daquilo. A disputa por herança com pessoas que não conhecem o Senhor Jesus Cristo. A gente entende a briga. Porém, todavia, entretanto, quando se trata de pessoas que são cristãs, é difícil de entender, é difícil a aceitação. É preciso moldar o nosso caráter conforme o caráter de Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 23 ao 25, está escrito: e não só ela, mas nós mesmos também, que temos a primícia do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoração, a saber, a redenção do nosso corpo, porque somos salvos pela esperança. Mas a esperança que não se vê é a esperança. Como, pois, esperar o que um homem vê? Mas esperamos o que não vemos. Então, com paciência, aguardamos. Você acha que uma fortuna igual da Larissa Manoela, de 18 milhões, que ela abriu mão, a casa na qual aquele jovem cristão protestante assinou o tribunal do crime para poder tirar a sua irmã, é algo que a gente vê. Será que a nossa esperança deve estar nisso? Ou será que a nossa mentalidade ainda é pequena demais para entender que nada faz sentido, que nada tem valor, a não ser a plena certeza da salvação? Podemos estar em condições de rua, podemos ser pessoas em condições de rua, todavia não podemos perder as condições de salvo em Cristo Jesus. Às vezes é preferível fazer como a atriz Larissa Manoela fez, de abrir mão desses 18 milhões para poder se ver livre daquilo que estava lhe oprimindo, daquilo que estava prejudicando a sua saúde, a sua carreira, a sua vida, do que começar uma briga por algo que só tem valor nessa vida. Mas não podemos ser loucos de achar que vamos viver uma eternidade, que vamos viver o resto da vida e cada vez querer acumular mais e mais,
sendo que amanhã podemos não acordar com fogo de vida, e a nossa alma adormecerá, aguardando um momento de se apresentar diante do Senhor Jesus Cristo. E muitos hoje que acreditam na sua salvação, que têm se prostituído com deuses deste mundo, como a prosperidade, terá uma grande surpresa quando o Senhor abrir o livro da vida e seu nome não estiver lá, não constar no livro da vida, e o Senhor pegar, folhear o livro seguinte, que é o livro do juízo final, e o seu nome estiver lá, e ele questionando por quê, o Senhor irá dizer o motivo. Você amou mais este mundo, você amou mais o Deus do dinheiro, você amou mais os prazeres mundanos, você buscou mais satisfazer o seu ego do que a minha presença. A minha presença na sua vida, ela não foi o bastante. A minha presença na sua vida, ela não foi o suficiente para que você se satisfazesse a sua alma. Você não se satisfez com aquilo que eu estava lhe dando, que era a vida eterna. Mas você procurou satisfazer a carne. Porém, a sua carne agora, ela está debaixo da terra. Ela voltou da onde ela veio. E você está aqui agora, perante mim, questionando o que você não tem direito. Você vem agora perante mim dizer que é um equívoco meu de colocar o seu nome no livro do juízo final e não da vida eterna. Mas onde eu estava presente na sua vida quando você buscou o materialismo, quando você buscou a prosperidade, quando você pensou que o positivismo, quando você achou que as pregações coach era satisfatória, onde eu estava na sua vida? Eu estava no iPhone que foi pegado? Eu estava presente quando você buscou as riquezas, os fazeres, os direitos, as correntes, campanha, os sacrifícios para obter a maternidade? Onde eu estava na sua vida? Agora, portanto, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, porque eu não conheço ninguém, que o meu sacrifício na cruz do Calvário, para ele não foi o bastante. Eu não conheço ninguém que amou mais este mundo do que a mim. Eu não conheço ninguém que desejou mais o materialismo
do que a mim. Em vida você buscou as riquezas, em vida você buscou os prazeres. Agora, portanto, o que resta por resto da sua vida, por toda a eternidade, o que sobrou para a sua alma, é o lago de fogo. Porque tempo para corrigir você teve, oportunidade de se consertar perante a mim você teve, porém para você não foi o bastante, porém para você não foi o suficiente. A minha presença para você não bastou. A minha graça não foi o bastante para fazer com que você voltasse, se arrependesse dos seus bons caminhos, mas se prostituindo, se adulterando com prazeres do mundo, você me abandonou. E agora me vem dizer que você frequentou a minha casa. Eu não habito em templos feitos por mão de homens. Eu habito em templos no qual eu construí. Ou seja, o meu habitar, a minha morada tinha que ser em você. Você tinha que carregar os meus mandamentos, os meus conceitos na sua mente, no seu pensamento, no seu coração, para que você não se desviasse da minha presença, para que você não perdesse o meu espírito, no qual habitava em você. Eu nunca lhe pedi para ser dizimista, eu nunca lhe pedi para ser ofertante. Eu nunca lhe pedi que fizesse sacrifício, porque o sacrifício por você, quem fez fui eu. Eu, o Senhor Jesus Cristo, o Deus absoluto Yahvé, sacrifiquei a minha vida por ti, para que você pudesse voltar para mim, para que você pudesse voltar inteiramente, fielmente, de forma dedicada para mim, para que o nosso encontro não fosse da maneira que está sendo agora, mas que fosse para que eu pudesse te entregar a coroa da salvação, te vestir com as novas vestes transcendentes, te dar um novo corpo, uma nova identidade, no qual você habitaria por toda a eternidade ao meu lado, onde o pecado não mais existiria, onde a morte não existe mais. Porém, todavia, os prazeres da carne falou mais alto e o seu ego elevou pelo pouco que você conquistou e você acabou me abandonando. Qual foi a última vez que você ouviu a minha palavra? Qual foi a última vez que você ouviu a minha voz dizendo com você? Você nem sequer se lembra. Agora você vem e vira para mim dizendo que eu estou errado e que você está certo. Apartai-vos de mim, maldito.
eu não vos conheço. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, está escrito: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. A nossa fé em Cristo Jesus, ela tem que ser inabalável. A nossa fé em Cristo Jesus, ela tem que ser exclusiva. Não se pode dizer que ama o Senhor Jesus Cristo e ao mesmo tempo ser apaixonado pelos prazeres deste mundo. Não podemos dizer que amamos o Senhor Jesus Cristo e ao mesmo tempo nos deitarmos com os prazeres na qual Satanás oferece para nós. Qual tem sido a obra da vossa fé? O que me justifica como cristão, quer seja católico, quer seja protestante, quer seja ortodoxo? É as suas práticas religiosas? Ou é a sua vida devota a outras pessoas que não sejam o Senhor Jesus Cristo? Ou será o que você tem buscado na religião? A obra da nossa fé, ela tem que ser baseada na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, como amor, porque quando eu amo, eu não me preocupo com as coisas deste mundo. Antes abro mão, se isso for trazer paz, se isso for trazer salvação para o meu irmão, eu abro mão. A obra da nossa fé, ela deve ser a paciência. Devemos ser pacientes para com aqueles que na sua ignorância nos ofende, nos trai, nos maltrata. A obra da nossa fé, ela tem que ser a esperança de que em breve estaremos com o nosso Senhor Jesus Cristo. O amor na qual devemos ter como exemplo é o amor de Cristo. Ou seja, a obra da nossa fé muito se dará pela dedicação na qual a gente tem pelo nosso próximo, pelo nosso semelhante, procurando ajudar, procurando auxiliar, procurando amar
procurando fazer o bem, sem querer nada em troca, porque se temos condições, se temos possibilidade de ajudar o nosso semelhante, independente se ele nos ama, se ele vai com a nossa cara, se ele conversa conosco, se ele é o nosso amigo, devemos fazer, porque isso para nós nada importa. O que importa é que façamos aquilo que o Senhor Jesus Cristo faria. E a única vez que o nosso Senhor Jesus Cristo se levantou contra alguém, era só contra os religiosos, na qual fazia barganhas, fazia de comércio o templo do Senhor. Que possamos ser fiéis, que possamos ter a obediência, a dedicação do nosso Senhor, que o fruto da nossa fé possa transparecer, transfigurar a presença do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Se antes éramos pessoas avarentas, se antes eram pessoas egoístas, se antes eram pessoas que buscavam os próprios interesses, as próprias vontades, que enxergavam somente o próprio umbigo, que a partir de hoje não seja mais, que possamos pedir perdão ao Senhor Jesus Cristo, pedir perdão ao nosso irmão, ao nosso semelhante, ao nosso próximo. E voltarmos somente aquilo que realmente tem valor, voltarmos somente para aquilo que realmente importa, que é pregar o amor de Cristo, que é pregar o arrependimento, que é ensinar, que é doutrinar, que é discipular as pessoas, a fim que elas possam voltar-se para o Senhor Jesus Cristo e afastar-se das coisas deste mundo. Talvez seja tarde para que você peça perdão para alguém que você, buscando materialismo, foi capaz de ofender, de maltratar. Mas o Senhor hoje chama para se reconciliar com Ele, para voltar-se somente para Ele, a fim de não mais praticar as coisas deste mundo. O Senhor lhe chama para se reconciliar com Ele. Não perca essa chance, não perca essa oportunidade de ter a sua vida, de voltar para a presença do Senhor. Porque chegará um momento que você tentará buscar a presença do Senhor, porém será tarde demais para alcançar, será tarde demais
para estar com o Senhor. Que hoje você volte, se arrependa e passe a dedicar a sua vida, o seu querer, a sua vontade, somente ao Senhor Jesus Cristo, fazendo aquilo que Ele quer, aquilo que Ele deseja para a sua vida, largando, abandonando o materialismo deste mundo e firmando somente na presença do Senhor Jesus Cristo.